pregar aos de fora. Então nós vimos no vídeo anterior que nós devemos pregar a Bíblia dentro da igreja para sermos aprimorados através dos dons espirituais. E de fato, as igrejas tradicionais reformadas têm esse bom costume de ter um bom e forte ensino dentro das igrejas. Mas esse conhecimento não deve se restringir a nós, deve ser levado aos de fora também. Se a gente olhar para a história da igreja, a gente está numa fase um pouco complicada. Porque nós estamos vivendo um período em que a igreja aqui no Brasil não é perseguida. Ok, você pode dizer que isso não é algo complicado, isso é algo bom. Mas quanto à pregação do evangelho, não é algo tão bom assim. Explico. Lá no primeiro e segundo século, todas as pessoas da igreja se envolviam na pregação do evangelho, porque a partir do momento que você se convertesse, você seria reparado e provavelmente perseguido. Então, naturalmente, você se tornava um evangelista. Pois, por causa da perseguição, você era forçado a tomar uma posição, um testemunho, uma pregação quanto ao nome de Jesus. Então, no mínimo do mínimo, você era cobrado em dar razão dessa sua esperança em Cristo Jesus. Hoje em dia não, se você se diz cristão, ninguém está nem aí. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai ficar pegando muito no seu pé, a não ser que você realmente queira falar do evangelho. Então, se a gente for ver os discípulos de Tessalônica, lá no primeiro século, o evangelho chega até eles não com palavras humanas, mas com poder e profunda convicção. E aí eles se tornam imitadores de Paulo e de Jesus, no sentido de que haviam recebido a mensagem da verdade, da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, apesar da perseguição. E aí esses novos convertidos de Tessalônica se tornavam evangelistas, missionários naturais. Porque quando o evangelho chegou até eles e transformou a vida deles, mudou a cosmovisão deles, quando o Espírito Santo os vivificou, os regenerou, eles não aguentavam e passavam a palavra de Deus para frente. Eles não conseguiam guardar a mensagem de Jesus para si, embora isso fosse resultar em relacionamentos sociais bem difíceis. Então essa dificuldade que nós como igreja vamos encontrar hoje em pregar o evangelho deixará de ser um problema se nós nos prepararmos. Muitas vezes os crentes de hoje em dia não pregam o evangelho por falta de conteúdo e por falta de convicção quanto a esse conteúdo. E o foco desse primeiro módulo, e com certeza do segundo módulo, é justamente trazer convicção quanto ao conteúdo. Quanto mais você se saturar do evangelho, mais o evangelho vai fluir da sua boca, da sua mente, das suas ações, e mais pessoas serão alcançadas. E que fique bem claro, a sua liberdade será afetada. Mas não se desespere quanto a isso. Você vai ver que será um processo natural. Quanto mais você conhecer do evangelho, mais a sua liberdade será afetada. Mas por incrível que pareça, isso não lhe será um problema. Porque você vai começar a ter prazer em ver pessoas nascendo para Jesus, através da obra do Espírito, recebendo a Cristo e se tornando amigo de Deus. Por isso que Paulo dizia que ele fazia de tudo para com todos, para alcançar os fortes, os fracos, porque era um prazer ver esse nascimento, esse novo nascimento, esse nascimento espiritual que Jesus fala em João 3,3. E aí perceba que essa falta de liberdade, quer dizer, essa flexibilidade social de Paulo, era justamente para a salvação de outras pessoas, que é o que vai acontecer com a gente. E por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.